Yeah, demais! E é isso aí, cabeças pensantes, mentes fervilhantes, aqui, professor Hernandes. Estamos a um dia a menos para chegar próximo do Enem, para chegar mais perto da nossa prova, essa prova tão importante, tão decisiva na sua vida. E aqui nós faremos a revisão e estamos iniciando este processo. E mais uma vez, aí faltam 5 dias, vamos lá para a revisão de linguagens, que é uma das mais importantes, porque afinal de contas é através da língua portuguesa que você vai estabelecer uma relação entre outros conteúdos aí, através da leitura e interpretação dos textos. Bom, a matriz de referência, como vocês já sabem, essa aí é a nossa, e a retomada. O que nós fizemos então? Lembra lá no primeiro dia, os eixos cognitivos, dominar linguagens, compreender fenômenos, construir argumentos, entre outras coisas, competências e habilidades, que são os conteúdos, o que e como eles são cobrados, a relação entre linguagens e a sociedade, arte, educação física, língua estrangeira moderna e língua portuguesa, literatura, a gente já viu, está em outra competência, mas só para a gente ir estabelecendo este olhar diferenciado para essa prova, a relação entre o texto-contexto e o estilo de um texto, tudo diz respeito a esta conversa, este diálogo, e a construção de sentido de uma expressão através do texto. Lembre-se sempre disso. O texto, ele ajuda a gente a construir o sentido de uma expressão ou uma palavra que quer dizer uma coisa no texto e no dicionário talvez não queira dizer a mesma coisa. Seguindo, a competência 7, então nós vamos ver hoje, faltando 5 dias para o Enem. Confrontar opiniões e pontos de vistas sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Opiniões e pontos de vistas. Na habilidade 21, reconhecer em textos diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Então, tanto imagem quanto palavra para criar e mudar hábitos. A habilidade 22, relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Então, que palavra ajuda a gente a definir a opinião de um texto? Então, por exemplo, o adjetivo, ele é sempre muito rico nisso para definir uma opinião. Tá? Na habilidade 23, inferir em um texto, ou seja, você jogar a sua ideia ou deduzir, interpretar de um texto, quais são os objetivos do seu produtor e quem é o seu público-alvo. Isso é interessante, de quem saiu a mensagem, para quem está sendo essa mensagem e qual é o objetivo do texto. Pela análise dos procedimentos argumentativos, como ele justifica a sua opinião. Por exemplo, se for um público adolescente, o tipo de justificativa é um. Se for um público de professores de sociologia, a justificativa vai ser outra e o conteúdo temático vai ser outro. Assim como se for de ciência, biologia, física e química, também vão estar nessa mesma diferença, Cada um tem um direcionamento diferente. E reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. E aí a gente lembra das linguagens publicitárias, o quanto elas fazem isso com a gente, e não que isso seja específico da linguagem publicitária, mas que eles utilizam muito essa técnica linguística. E isso é interessante você notar. Não é à toa, não é subjetivo uma interpretação. Existem elementos que você decodifica para você interpretar. Vamos lá seguir. Então, vamos à questão. Reclame. Reclame é a mesma coisa que propaganda. Mas se você não sabe disso, talvez falar, reclamação. Mas olha o que está escrito primeiramente no enunciado. Os gêneros podem ser híbridos, mesclando características diferentes com posições textuais que circulam socialmente. Nesse poema, o autor preservou do gênero publicitário a seguinte característica. Então, tem uma característica entre este poema e o publicitário. Então, o gênero lírico e o gênero publicitário como uma forma de dialogar na construção poética, O Reclame diz, vamos ao texto agora do Chacal, o poeta Chacal do final do século XX, década de 70 e 80. Se o mundo não vai bem a seus olhos, use lentes. Ou transforme o mundo, ótica olho vivo. Agradece a preferência. Então, é como se fosse o quê? A propaganda de uma ótica. Mas olha o que diz. Se o mundo não vai bem, ora, nenhuma ótica se preocupa com o mundo ir bem ou não.
a seus olhos, use lentes ou transforme o mundo. Olha esta relação, né, da segunda pessoa voltada para o outro. E aí a segunda parte, ótica olho vivo agradece a preferência. Então, vamos novamente ao nosso enunciado. Os gêneros podem ser híbridos, mesclando características de diferentes composições textuais que circulam socialmente. A gente já viu quais são, a poesia e a publicidade. O que tem no gênero publicitário, que tem nessa poesia, tem que ter nos dois, tem no gênero publicitário e na poesia, por exemplo, transformar o mundo, não é uma coisa que tem no gênero publicitário. Então, não é necessariamente isso. O que ele utiliza? Extensão do texto, então, tamanho do texto. O emprego da injunção, a apresentação do título, disposição das palavras, pontuação dos períodos. Daí você ficou o quê? Com dúvida no que é uma injunção, mas agora você não vai ter mais essa dúvida, porque essa aí é a alternativa certa. A injunção é um tipo de instrução. O texto instrucional é o texto injuntivo. Então, essa palavra ela define literalmente essa questão. Porque a partir se o mundo não vai bem a seus olhos, então ele está instruindo a pessoa. Se você não está enxergando bem, é importante você usar óculos, tá? Então, só que esse enxergar bem, a gente tem um sentido poético aí, e ele estabelece essa relação de instruir o interlocutor para que ele possa comprar o produto dele. Nesse caso, comprar a ideia, né? De transformação do mundo. Se o mundo não vai bem aos seus olhos, transforme o mundo. É esse o convite que ele faz. E ele faz uma instrução. Então, letra B, emprego de injunção. Não é o tamanho do texto, não é por conta de ter um título, até porque uma propaganda não tem título. A disposição das palavras, isso aí não é característico necessariamente de uma publicidade que ela esteja em versos, né? Ela pode ser em prosa, pode ser uma frase, e a pontuação dos períodos, isso não classifica um texto como sendo característico ou não de determinado gênero. Então, letra B de bola. Perceberam como ele constrói a argumentação e a relação entre os gêneros? Essa é a parte mais importante aí. E agora, temos mais um texto, e é assim, ó, tem um texto que não tem título. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos à nossa referência. Shaposhnik, Cultura Letrada, Objetos e Práticas, uma introdução em Abreu. Então isso aí é uma referência de livro, certo? Organização do livro, Cultura Letrada no Brasil e assim por diante. Cultura Letrada no Brasil e assim por diante. Vamos lá então, seguindo para o nosso enunciado. Nesse texto, ao abordar o desenvolvimento de cultura letrada no país, o autor defende a ideia de que. Então, qual é a defesa da ideia? Está vendo que não está escrito opinião aqui, mas defender uma ideia é você ter que construir argumentos para ela. Vamos voltar ao texto. Rapidinho. Acompanhe agora, hein? A ascensão das novas tecnologias de comunicação causou alvoroço, quando não gerou discursos apocalípticos acerca da finitude dos objetos nos quais se ancorava a cultura letrada. As atenções voltaram-se, sobretudo, para o mais difundido de todos os objetos, o livro impresso. A crer nesses diagnósticos sombrios, os livros e a noção romântica de autoria estavam fadados ao desaparecimento. O triunfo do hipertexto e a difusão dos e-books inscreveriam um marco na linha do tempo, semelhante aos daqueles suscitados pelo advento da escrita à da revolução do impresso. De certo, porque as mudanças no padrão tecnológico de comunicação alteram práticas e representações culturais. Contudo, investigadores insistem que uma perspectiva evolutiva e progressiva acaba por obscurecer o fato de que as normas, as funções e os usos da cultura letrada não são compartilhados de maneira igual, como também não anulam formas precedentes. Apesar dos avanços, a história da leitura não pode restringir seu interesse ao livro, tendo de considerar outras formas de impresso de ampla circulação e suportes de textos não impressos. Isso é particularmente relevante no Brasil, onde a imprensa aportou tardiamente e o letramento custou a se espalhar pela sociedade. O que ele está dizendo aqui nessa segunda parte? Que a circulação de suportes não impressos. Então, vamos ver o que a gente tem de alternativa. Qual que é a opinião desse cara?
tendo que considerar outras formas de impresso. Então, vai acabar. A história da leitura não pode restringir o seu interesse ao livro. Então, ler não depende do objeto livro. Isso é uma opinião bem clara aqui do nosso texto. Vamos ver o que ele diz aqui. Então, o autor defende a ideia, ao abordar o desenvolvimento da cultura letrada no país, o autor defende a ideia de que livros eletrônicos revolucionam ações de letramento. E a gente acabou de ver que não é isso. Que é, o livro não pode ser o ancoramento, a gente não pode depender do livro para que haja letramento. Veículos midiáticos interferem na formação de leitores. Parece mais ou menos. Letra C. Tecnologias de leitura novas desconsideram as anteriores. Letra D. Aparatos tecnológicos prejudicam hábitos culturais. Letra E. Práticas distintas constroem a história da leitura. Vocês perceberam que fica muito claro quando você já chega aqui, ó. O que ele está defendendo, esse cara? Será que ele está defendendo... Peraí, vamos voltar aqui. Que a ação de letramento depende da revolução? Não. Livros eletrônicos não revolucionam nada. Veículos midiáticos interferem na formação de leitores? Talvez. Tecnologia de leitura novas desconsideram as anteriores? Ora, para ter uma nova, tem que ter uma anterior. Então, não dá para a gente desconsiderar. Aparatos tecnológicos prejudicam os hábitos culturais? Parece coerente, mas será que isso está no texto? Essa é a pergunta. Será que isso está no texto? Porque a resposta certa é texto mais enunciado igual à afirmativa correta. Práticas distintas constroem a história da leitura? Isso parece que é o mais coerente com o que a gente encontrou aqui, né? A história da leitura não pode restringir seu interesse ao livro, tendo que considerar outras formas de impresso de ampla circulação e suportes de textos. Então, quer dizer, tudo auxilia e constrói a leitura. E isso é particularmente relevante no Brasil, onde a imprensa chegou depois, porque a gente pode utilizar outras formas de acesso à leitura. Então, sim, senhores meus nobres, nós podemos assinalar a letra E com clareza. É esta a opinião do autor. E é isso aí, um bom português para vocês e amanhã nos vemos com mais uma dica de leitura. Yeah.